faz uma obra ser de terror? E o mais importante, o que faz uma obra de terror dar medo? Se você perguntar, cada pessoa vai responder uma coisa diferente. Afinal, quando se trata de obras, filmes, jogos e livros, o terror é subjetivo. Cada pessoa vai ter medo de uma coisa em específico. Não existe uma fórmula, mas se eu pudesse definir em uma palavra, seria atmosfera. Toda obra de terror, pelo menos no contexto audiovisual, precisa de uma boa atmosfera. Uma música, um cenário, uma arte, basicamente tudo que compõe o clima. E por isso, a mídia que, pra mim, melhor consegue se utilizar desse gênero e consegue unir tudo isso é o videogame. Melhor até do que o cinema, porque nos jogos você passa de espectador para um participante ativo daquela história, os chamados Survivor Horrors. Nesse vídeo, eu vou passar pela história do terror e tentar explicar como esse gênero continua se renovando e se mantendo em alta desde que o mundo é mundo. Antes de falar dos jogos, temos que voltar um pouco no tempo e falar da sua principal inspiração, o cinema. Jogos e filmes estão sempre se inspirando um no outro, mas quando isso começou? Logo após o fim da Primeira Guerra, um movimento artístico que ganhou muita força na Europa foi o expressionismo alemão. Abusando de surrealismo com cenários fantásticos e maquiagens pesadas, esses filmes basicamente moldaram não só o terror, mas a fantasia em geral como conhecemos hoje em dia. Clássicos como O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, O Homem que Ri, Metrópolis, entre outros, estão aí influenciando até hoje, além de terem envelhecido muito bem. Sério, olha o que os caras fizeram em 1920. Apesar desse movimento ter influenciado e influenciar ainda nos dias de hoje a arte como um todo, aqui eu vou trazer dois diretores muito importantes na construção do que viria a ser conhecido como Survival Horror, e que vieram dessa mesma escola do expressionismo alemão, que são eles David Lynch e Kiyoshi Kurosawa, ambos muito importantes para duas franquias que seriam as maiores do terror nos games. Em 1989, saiu um filme chamado Sweet Home, dirigido por Kiyoshi Kurosawa. O filme conta a história de um grupo de jornalistas que, ao irem na mansão de um famoso pintor para fazer um documentário, acabam revivendo o fantasma de sua falecida esposa, que passa a matá-los um a um. No mesmo ano, a Capcom lançou um jogo baseado no filme de mesmo nome. Em uma rara ocasião, o jogo foi considerado melhor do que o filme. Esse jogo era basicamente um protótipo de tudo que viria a ser Resident Evil. Seu estilo Metroidvania, com leve trás de itens, conservação de recursos e exploração do mapa, serviram e servem até hoje como base em jogos de survival horror. Apesar de moderado sucesso, o jogo foi lançado apenas no Japão e permaneceu adormecido até que em 1993, seu diretor Tokuro Fujiwara resolveu começar a trabalhar em um remake, mas dessa vez ele atuaria apenas como produtor, e para dirigir ele chamou um jovem que na época era apenas um gamer designer chamado Shinji Mikami, e rapaz, como o homem acertou, e logo os dois começaram a trabalhar no que ficaria conhecido como Biohazard, ou como vem em sua tradução para o ocidente, Resident Evil. Inicialmente, o jogo seria para o NES, mas com a chegada do PlayStation 1, mudaram a direção do projeto. Mikami tinha a ideia de fazer um jogo em primeira pessoa, mas mudou rapidamente quando viu Alone in the Dark, outro clássico do survival horror, que misturava 3D com o fundo pré-renderizado. Ou seja, basicamente, o fundo era uma foto, dando a impressão 3D, mas as únicas coisas 3D de verdade eram os personagens e os objetos que você ia interagir, que acabava por dar um certo charme próprio ao jogo. Muito influenciado por filmes como Madrugada dos Mortos, de George Romero, e O Massacre da Serra Elétrica, de Tobe Hooper, a história passou de fantasmas em uma mansão para zumbis em uma mansão. E após 3 anos de desenvolvimento, no dia 22 de março de 1996, chegava às lojas Resident Evil. Nem preciso dizer que foi um clássico instantâneo, fez um baita sucesso e agora toda empresa queria ter um survival horror para chamar de seu. Começaram a sair 1 milhão de filhos do Resident Evil, mas em 98, um desses filhos ia bater de frente com o pai. A Konami, que não é boba nem nada, viu o sucesso de Resident Evil e começou a montar uma equipe para um novo projeto.
ainda sem nome. A proposta, um jogo de terror em 3D. Mas como 3D ainda era uma tecnologia nova no mercado, eles começaram a ir atrás de universitários para esse projeto. No final, acabaram com a equipe de 10 pessoas. Seus membros eram, e agora minha pronúncia vai pros caralho, Takayoshi Sato, Masashi Tsuboyama, Kazuhide Nakazawa, Suguru Murakoshi, Hiroyuki Owaku, Masahiro Ito, o deus Akira Yamaoka, Akihiro Yamamura e o cabeça de toda a equipe, Keiichiro Toyama. Todos eles ficaram conhecidos como Team Silent e fizeram os melhores jogos da franquia. Apesar de terem sido influenciados por Resident Evil, a equipe resolveu seguir por um caminho muito diferente, com um terror mais psicológico e atmosférico. E ao invés disso, eles fizeram isso. Muito influenciados por Stephen King e David Lynch, mais especificamente com as obras O Nevoeiro e Twin Peaks, com um terror mais surreal, Silent Hill trouxe uma profundidade muito maior aos seus personagens. Ele te coloca na pele de Harry, que assim como você não sabe nada sobre aquela cidade e as figuras estranhas que tem ali. E diferente de Resident Evil, você não é um militar treinado. É apenas um pai procurando sua filha. Todo o clima, a névoa, as músicas, inclusive a névoa que virou a marca dessa franquia, era um grande disfarce, já que o videogame não tinha como processar uma cidade inteira. Eles usaram a névoa para limitar a visão do jogador, assim ele não via a parte do mapa que ainda não tinha sido carregada. Igual as portas em Resident Evil, que além de disfarçar os loadings, também servia como um suspense do que você iria encontrar na próxima sala. Apesar do início semelhante, as franquias acabaram por seguir rumos diferentes. A Team Silent continuou produzindo as continuações de Silent Hill, fizeram o melhor jogo de todos os tempos e acabou sendo desfeita após Silent Hill 4. Já Mikami, após o primeiro Resident, foi dirigir Dino Crisis e só voltaria à franquia anos depois para lançar ele. Resident Evil 4. O homem não cansa de revolucionar a indústria. Resident Evil 4 conseguiu dar uma vida nova à franquia, o que infelizmente Silent Hill não conseguiu, ficando cada vez mais para trás. E conforme os anos foram passando, parecia que cada vez mais e mais as empresas começaram a puxar para uma gameplay mais focada em ação e combate. Os jogos de terror foram ficando nessa por um bom tempo, com algumas raras exceções, até que um joguinho independente mudou tudo. Amnésia trouxe o horror de volta ao survival horror, o sopro de vida que precisava. E mais tarde, com o sucesso de Outlast, outro jogo independente, ficou claro que o terror não era algo de nicho. E as franquias clássicas viram uma forma de voltar às suas origens. Silent Hill, com o falecido PT, As Ruas Jamais Esquecerão, Konami eu te odeio por cancelar esse jogo, e Resident Evil com o Reset, que assim como Resident Evil 4, deu uma vida nova à franquia. Enfim, eu poderia falar por horas sobre as influências do cinema nos jogos, mas vou parar por aqui, para não me estender muito e não ficar me repetindo também. Com certeza eu deixei muita coisa de fora, essas influências foram mais as que eu consegui lembrar de cabeça, mas deixa aí nos comentários alguma coisa importante que eu não tenha comentado, ou até uma interpretação sua mesmo. E se assistiu até aqui, deixa o like e se inscreve. Muito obrigado e até o próximo vídeo.